Fala, meu lindo! Minha linda! Ó! Ai, lindo, que bom que você está aqui. Que bom que essa palavra encontrou você. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem há 6 anos atrás. Teria evitado tanta ferida, teria evitado tantas noites sem dormir, teria evitado tanto choro escondido, teria evitado tanta dúvida. Mas que bom que ela chegou para você agora. Vai mudar a tua visão e vai te fazer tomar uma decisão. Amém? Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu quero pedir um favor para você. Curte o vídeo. Só isso, só dá um likezinho, é rapidão. Curte o vídeo, comenta qualquer coisa, só por dó mesmo. Comenta: oi gente, tô aqui, tudo bem? Que lindo. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Ó, e se você chegou na mensagem até aqui, comenta que você chegou. Comenta qualquer coisa, fala assim: eu entendi o que você falou. É só para dar irritado em quem viu depois. Amém? Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui, 7 horas da manhã. E o dia que você entender que começar a semana na presença de Deus muda como a história termina no final, você nunca mais vai ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o meu preferido, o João. Fofinho. João é meu preferido. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu sou quem eu menos gosto. Isso é a palavra. Aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando vi, já fiz. É uma luta. Meu sonho era ser o João, de boa, príncipe lindo, bonzinho, doce, fofoqueiro. Ai, João é maravilhoso. João capítulo 1, verso 10 diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então eu já sei que ele está falando de Jesus e que ele é o mesmo que estava em Gênesis capítulo de número 1. E o Espírito pairava sobre as águas. Ele não nasce aqui, ele está desde sempre. Amém? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Todos aqueles que o receberam,
Ou seja, não é para branco, não é para preto, não é para amarelo, não é para quem tem dinheiro, não é para quem é pobre, não é para quem é rico. É para aqueles que o reconhecem como o único, legítimo e suficiente Salvador. E para estes, Deus lhes o direito de serem chamados Filho de Deus. Irmão, tem títulos lindos que o mundo dá: doutorados, pós-doutorados, mestre, e tanto título, mas nenhum é maior do que ser filho de Deus. Bom, mas é só para aqueles que o recebem. Ai, gente, olha, eu confesso que essa mensagem, ela me pegou primeiro. Ela não me pegou normal. Ela me pegou num dia de angústia. Sabe aquele dia que você ouve o que não queria ouvir? Bom, foi nesse dia que nasceu. Minha esposa estava no colégio, voltou e falou para mim, 2 dias depois, eu acho: sabe o que falaram da gente? Eu sou fofoqueiro, curioso. Eu devia ter falado não quero, mas ela falou, sabe? Eu digo, por favor, conta tudo, não esconda nada. Irmão, eu detesto fofoca incompleta. Eu quero o nome, horário, telefone, CEP, endereço. Eu sou assim. Aí ela disse, falaram que você, quando chega no colégio, tem um rei na barriga, que você não olha pra ninguém, que você só usa roupa de marca e que você se acha. Uau! Aí falaram de mim também. Falaram que eu entro no colégio, que eu sou metida, que eu não olho pra ninguém, eu não sorrio pra ninguém. Ai, meu Deus. Aí ela disse pra mim, bonitinha, mas eu sorrio pra todo mundo. Eu sou a pessoa que mais cumprimenta todo mundo, acho, naquele colégio. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ela que o problema não tá nela? Aí eu lembrei, falei, amor, o que falaram que eu sou? Falaram que você não fala com ninguém, você chega e parece que tem um rei na barriga. Eu falei, então deixa eu falar um outro comentário que eu ouvi um dia. Nós vamos fazer um evento em Joinville, na minha cidade, no estádio da nossa cidade, um milagre sobrenatural, incrível, nós morrendo de medo, chuva, vai chover, confusão. No dia eu vi um comentário, a pessoa comentou assim, no meu direct, ela falou assim, esse garoto, ele é carente de atenção. Aonde ele chega, ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele dá oi pra todo mundo, ele ri pra todo mundo, porque ele quer se aparecer. Então peraí, de um lado eu tenho uma pessoa dizendo que eu não falo com ninguém, que eu não olho pra ninguém. Do outro tem dizendo que eu cumprimento todo mundo. Então eu sou um problema, aqui eu sou um problema, aqui eu sou um problema. E aí eu vi um direct na mesma semana de alguém falando assim, você passou por mim e nem me olhou. Uau! Aí, irmão, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Aí, irmão, a gente tem que ir para a palavra. Por isso que a palavra é refúgio, é socorro, ela ilumina a nossa mente, ela acalma o coração, ela é maravilhosa. Aí eu cheguei aqui, Jesus, the number one, o mais top, o perfeito, sem mácula, sem mancha, incomparável, incontestável, inalcançável, aquele que era, aquele que é. A Bíblia diz, ele veio ao mundo. Uau! Qual é a expectativa? Todos vão amá-lo. O povo dele não o recebeu. Para quem ele veio, falou, nós não queremos você. Aliás, a gente vai perseguir você. E no final a gente vai preferir Barrabás
do que aquele que curou, que salvou, libertou, expulsou demônios e tinha poder sobre tudo. A gente vai dizer: solta Barrabás, crucifiquem ele. Jesus. E eu queria te dizer assim, que eu queria ter parado aí, mas eu comecei a pensar em todo o cenário bíblico para tentar entender aonde está o problema. Aonde está o problema? O que faz a gente atrair o olhar do inimigo? O que faz você ser atacado? O que faz as pessoas falarem mal de você? O que você precisa fazer para atrair inimigos? Porque isso é uma parada. Eu não sei você, mas eu não gosto. Eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que as pessoas não gostassem. Eu tenho uma coisa na minha personalidade, que se tiver 10 pessoas na minha frente e 9 estiver feliz e uma me olhar com cara de glúteo, eu paro de olhar para os 9 e fico olhando só para essa pessoa para tentar resolver. Eu fico, será que o problema sou eu? Eu me lembro que isso na minha juventude, eu tive um pastor que um dia falou para mim: para de ser tonto, rapaz. Você se move baseado no que os outros pensam. Começa a se mover naquilo que Deus te chamou. Bom, mas ainda não estava curado. Mas daí eu olho para a palavra, e quando eu lembro da Bíblia, na maior referência foi perseguido. Quando eu lembro dos assessores, dos discípulos, dos apóstolos, foram perseguidos, foram humilhados, foram acusados, caluniados. Quando eu olho para aqueles que vieram depois dos apóstolos, foram perseguidos, foram acusados. Mas todos da Bíblia que foram perseguidos, foram acusados, foram humilhados, têm uma particularidade: eles fizeram o que ninguém fez. Calma, vou melhorar. Eles ousaram ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor. Começamos no início, lá em Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, que eu te mostrarei. Oh meu Deus! A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor e ele também é perseguido. Aí vem Moisés para libertar o povo cativo, antes José. Lembra José? Deus disse para ele, deu um sonho a ele. Então agora ele vai governar o Egito, mas não antes de ser perseguido, humilhado, porque escolheu ouvir e obedecer a voz do Senhor e fazer o que ninguém fez. Veio Moisés, Deus disse: Moisés, liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que ele vai para libertar o povo, e o povo que ele estava libertando o condenava, o acusava, o provocava. Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, porque não nos deixou morrer pelo menos no Egito, aonde havia sepulcros para que nós fôssemos colocados. Veja, aí eu confesso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é real, mas eu olho a Bíblia, coloco como um óculos nos meus olhos e tento enxergar a minha sociedade. E aí eu vou te falar o que a gente pensa. A gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que só nós somos o alvo. E aí eu vou te falar, pense na maior referência sua do mundo. Quem é a sua maior referência a nível mundial? Eu vou te dizer a minha: Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos, pregando a mesma mensagem, a cruz, pregando o Evangelho. Pregou para quase 200 milhões de pessoas presencialmente. Rodou o mundo, sacrificou a sua vida em prol do amor de Jesus. Para mim, Billy Graham é uma referência intocável. Mas um dia tive a infelicidade de colocar no YouTube Billy Graham,
E o vídeo sugerido era um vídeo dizendo que ele era um falso profeta. E eu confesso que naquele dia eu me desiludi. Meu Deus, como alguém pode falar de um homem que viveu a vida toda dedicando ao Evangelho e mesmo assim é chamado de falso profeta? Milhares de frutos ao redor do mundo, pregadores que se levantaram, evangelistas que apareceram, frutos e mais frutos. Por que falam dele? Bom, falam dele justamente por causa dos frutos. Quem que é a maior referência do nosso país? Pense no nome, um herói nacional. Para mim, sem olhar para a questão cristã ou olhar para o esporte, para mim um cara incrível, Ayrton Senna. Eu sou fã, eu amo automobilismo. Para mim, que cara. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas esses dias eu vi alguém falando tão mal dele. E eu falei, caraca, o povo é estranho mesmo. O povo não respeita nada. E eu preciso dizer como que a gente resolve a crise. Porque se a mensagem é aprender a suportar o ataque, significa que eu vou ter que criar uma couraça que o que vem de fora não prejudica o que está aqui dentro. Porque o maior problema da nossa geração é gente que não vive o projeto de Deus, não vive o seu propósito, não vive o plano de Deus, porque quando ousou começar, foi atacado, foi humilhado, foi desencorajado e não suportou os ataques. E teve gente que até caminhou mais longe, mas quando viu, não aguentou a pressão. E é por isso que o Senhor me deu essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai prosperar você. Meu Deus, vamos de novo. Eu creio que o Senhor vai prosperar você, que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar os seus projetos. O plano dele vai acontecer sobre você. Mas eu preciso que você saiba, é por conta disso tudo, de tudo que Deus vai fazer por você, que você vai ser atacado, humilhado, perseguido, caluniado, porque ninguém que Deus coloca a mão, ninguém se torna invisível para os inimigos que aparecem. Ninguém. Portanto, quando levantam-se os inimigos, quando as calúnias se levantam, não olhe para ninguém, olhe para quem te chamou, olhe para quem tem poder para fazer todas as coisas, olhe para Ele, e acabou. Os inimigos irão embora, envergonharão, não suportarão o tempo. Ei, falaram de Jesus, perseguiram, humilharam, mas no final Ele morreu na cruz no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Falaram de José, mas José no final governou o Egito e salvou eles da fome, e foi o período que o Egito mais cresceu na história. Falaram de Noé, mas quando deu 120 anos a chuva caiu, e era ele que estava com a família dentro da arca, e foi ele que deu o reset na terra. Foi através dele. Eu quero que você entenda. Se falaram dessa galera toda, imagina nós, que somos tudo da pá virada. Que é nós, irmão. Eu tenho 30 anos, eu sou um cabeçudo. Eu tenho 34 anos, irmão. As pessoas têm muito motivo para falar mal de mim. Muito. Sou profissional em dar motivo. E eu não queria. Mas quando você aparece, fica mais fácil de identificar. E a gente não é perfeito, a gente é estranho mesmo. Tem dia que a gente acorda de mal com tudo, que tu não quer ver um ser humano. O quê? Eu sou assim. Eu só não saio de casa nesse dia. Eu não quero escandalizar a fé de ninguém, mas as pessoas têm o direito de dizer, mesmo que eu estou sorrindo, que eu não estou sorrindo. As pessoas podem falar. Só que isso dói,
Porque não são dos inimigos estranhos, são dos inimigos de dentro. E essa é a pior cicatriz que a gente carrega. Porque os nossos inimigos não são os de fora. Os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos defender. O problema de Jesus não foi com o gentil. O problema de Jesus foi com o judeu. O problema de Moisés não foi com o faraó. Deus aniquilou os inimigos de Israel. O problema de Moisés foi com o povo que ele estava libertando. E essa é a maior dor que a gente carrega. Porque quando olhamos para isso, nosso coração se abala. Mas eu posso te dizer, tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. Eu vou melhorar. Se você fazer o bem, ou se você fazer o mal, você vai ser atacado. De qualquer jeito. Amém? Mas tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. A sua vida vai parecer a Disneylândia. Vai ter só o Mickey e a Frozen. Não vai ter ninguém para te perturbar. Não vai ter ninguém para te incomodar. Não vai ter ninguém para te perseguir. Mas você vai ter que fazer uma coisa: nada. Você não vai poder prosperar. Você não vai poder sonhar. Você não vai poder viver os planos do Senhor. Você não vai poder romper em fé. Você não vai poder dar passos maiores. Você não vai poder ir além. Você não vai poder. Você vai ter que ficar no teu lugar. A pergunta é: você quer isso para você? Sim ou não? Então aceita que dói menos. Você vai ser perseguido, humilhado, caluniado, mas vale a pena, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Vale a pena. Quando os frutos aparecem, quando a glória dele, quando o nome dele é exaltado, vale a pena. Vale a pena, 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 vale a pena. Guarda, guarda, guarda. Vale a pena. Agora, eu vou te falar uma parada. Eu tive um dia e que deu o tilt em mim. Eu estava começando, eu era um garoto, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Eu falei uma besteira. Só que quando você aparece tudo, certo? E eu falei uma besteira. Só que não era uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Era uma. Só que aí eu comecei a ser atacado assim, ferozmente, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E eu vou te falar, irmão, essa é a parte emocionante da vida da gente. É ver o circo pegar fogo e tu tá no meio do picadeiro sem saber o que fazer. Irmão, o pau torou, confusão, o povo falando e comentava em tudo que eu falei. Meu Deus, eu não aguentava mais. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Lacerda. Eu quero mandar um beijo pra você, meu irmão. Eu te amo, cara. Foi ele que fez com que a série tomasse a qualidade de excelência que temos hoje. E foi ele que no dia mais difícil ligou pra mim e me deu o pior conselho. Ele é maravilhoso. Irmão, pensa um gordinho maravilhoso. Ei, ó. Ele me ligou e falou: e aí? Tô sabendo o que tá rolando aí. Aí eu comecei: eu não aguento mais, cara. Perseguição. O povo me persegue, oh meu Deus. E eu chorando, lamuriando pra ele. E eu, meu Deus, olha que coisa. Aí eu falei: eu não sei se eu respondo. Eu não sei se eu faço uma nota de esclarecimento. Eu não sei se eu me humilho pras pessoas na internet. Eu não sei o que eu faço. Aí ele falou: eu sei o que você faz. Fala. Deleta o teu Instagram. Sabe quando você dá aquela... que fácil. Eu disse para ele: mas a minha rede social é a minha ferramenta de maior alcance para falar de Jesus.
Ele falou para mim, ele é muito bom. Ele falou: então, aprenda a absorver impactos e use deles para te fazer ir mais longe. Mude o que precisa mudar, mas não abandone a missão que você carrega. Calma que ele vai melhorar. E quanto aos ataques que você recebeu, quem está falando? Quem são as pessoas? Quem são as páginas? E eu falei, essa e essa. Eram as maiores. Quantas mil pessoas? 300 mil. Ele falou, quantos seguidores você tem? Falei, 3 milhões. Na época eram 3. Ele disse, então, lindo, não seja tonto de trazer para 3 milhões de pessoas o que 300 mil pessoas mal intencionadas estão falando. Eu estava com a nota pronta. Eu estava com o videozinho na agulha para postar. E eu ia fazer a coisa mais errada. Quando você responde ao acusador, quando você responde aos teus inimigos, você dá o presente que ele foi buscar. Ele queria te desestabilizar. Ele queria tirar o foco do teu coração. Ele quer que você pare de olhar para Jesus. E o problema é que ele não quer que você viva. Ele não sabe o que sente, mas é isso que ele faz. É para te parar. E quando você dedica tempo para responder à acusação e esquece de Deus que te chamou para o propósito, você para aonde deveria acelerar. Lindo, não responda aqueles que te perseguem, não responda aqueles que te acusam, não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos, você dá de presente a sua atenção, você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu, siga correndo em direção ao teu propósito, viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa. E aí acontece uma coisa, chega uma hora que os inimigos que te perseguem são envergonhados pelos frutos que você produz. Porque nada é mais poderoso do que uma história de longevidade fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem um vídeo falando mal do Billy Graham que eu vi, mas eu vi mais de 1000 dele falando de Jesus, dele apresentando o Senhor e milhares de pessoas tomando a decisão. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu estava num quarto no interior de Santa Catarina, e o Senhor falou comigo, abre o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. Eu abri o vídeo e comecei a ver a história dele, e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar muito. Ele era um garoto, filho de pais que não eram cristãos, ele trabalhou numa rádio, ele tinha uma história muito parecida comigo no começo, foi como a minha vida foi. Só que chega uma hora que ele vira o Billy Graham e ele se torna um grande evangelista do mundo. E eu dobrei meu joelho naquele dia no interior de Santa Catarina, num hotel simples de tudo. Dobrei meu joelho e disse, Jesus, se o começo da minha história é tão parecida com a dele, me deixa viver um pouco o que esse homem viveu na minha vida. Me deixa, Jesus. Ei, lindo. Ele mudou a forma de eu pregar. Você pode falar mal dele, mas ele falou para 200 milhões de pessoas de maneira presencial. Eu tenho 34 anos e nunca vou poder me comparar a um homem que morreu com 99 pregando a mesma palavra. Eu ainda estou longe, faltam mais de 60 anos para eu chegar perto desse homem. Mas eu já posso dizer que o que o Senhor fez até aqui já mudou a história de milhares de pessoas. Já fez coisas incríveis. Irmão,
190 países alcançados através do Netflix. Mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram o nome de Jesus. Esqueça o que estão falando. Se preocupe em obedecer a voz que te chamou. Ouse prosperar, ouse avançar, ouse viver o que Deus tem para você. Ouse. Acredita. Irmão, vou falar melhor, vou ser claro. Vou ser bem transparente. Viva tudo que você pode. Eu vou ser claro. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de ser pobre. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de gente sofrida. Não, irmão, não é. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: se o Senhor te der o privilégio de desfrutar das riquezas dessa terra, aproveite, porque isso é um dom de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Você quer realizar um sonho, mas está com medo do que os outros vão falar de você? Pare de ser tonto e realize o sonho logo. Se Deus te deu condição, se Deus te deu ferramenta, se Deus te deu a provisão, vai e vive o que você precisa viver. Não importa, mas vão falar, deixa o pau torar lindo. Se Deus está te dando o privilégio, aproveita. Não seja refém do pensamento negativo dos outros. Ei, irmão, eu vou te falar uma parada. Quando eu me libertei demais até. Eu fiquei até meio perigoso. Sabe quando você chega na fase do tipo, tô nem ai, maravilhoso, livre, leve, sem jugo, sem nada nas minhas costas, apenas a missão que o Senhor me deu. Irmão, é delícia. Eu ando com o que eu quero, eu compro a roupa que eu quero, eu uso o relógio que eu quero, eu vou aonde eu quero, mas eu não perco o temor do meu coração do Senhor. Ele é a razão do que eu tenho, Ele é a razão do que eu quero, e em tudo aquilo que eu faço glorifica o nome dEle. Mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor deu para mim. Agora, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Não seja refém da mediocridade dos outros. Não seja refém da mágoa das pessoas. Não seja refém do ataque daqueles que deveriam te defender. Não seja refém. Se liberte para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o dia que você dar o pause no teu ouvido, no que vem de fora, para ouvir somente o que Deus está falando com você, se prepare, a melhor estação da sua vida vai começar. O nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vai ir a lugares que nunca sonhou, vai viver coisas que nunca imaginou, vai colher de frutos sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer, do lado de fora, o pau vai torar. Mas o que importa não é o que acontece lá fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Ô Jesus, meu lindo e maravilhoso, não importa. Eu sei que tem um preço a se pagar, Jesus, mas nós não queremos nada senão a sua vontade, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós vamos ouvir e obedecer a tua palavra. Nós vamos viver o teu chamado, não importa quem se levante, não importa o que aconteça, maior é o Senhor. Nossos olhares estarão em ti, nossos ouvidos estarão apontados para a tua voz. Nós não iremos parar
nós não iremos nos acovardar, nós não iremos retroceder, nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Meu lindo, minha linda! Aleluia! É lindo! Eu tô feliz de estar aqui com você. Coisa linda, coisa fiel. Ei, lindo, grava isso que eu vou te dizer. Deus tem um plano com você. Eu quero que você grite no Uber, no ônibus, quer que você diga: yes! Deus tem um plano comigo. Exato, você não é um acaso, você não é um acidente da história. Deus sonhou com você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Há um projeto de Deus com você. E Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos que amam a Ele e colocam Ele no centro da sua vida. Então eu quero dizer para você: o plano de Deus é perfeito e Ele não será frustrado. E isso é só para que você entenda. Não importa absolutamente nada. Se tiver um plano, o plano vai acontecer. Amém? Antes da gente ir para essa mensagem, eu quero só te pedir uma coisa muito importante. Você pode ser apenas um espectador, mas a gente não é mais um canal do YouTube há muito tempo. Nós já somos quase 11 milhões de pessoas aqui no YouTube. Você tem noção? Eu quero que você saiba que tem gente que acorda segunda-feira com o reloginho despertado 7 horas e só sai de casa depois de uma mensagem. Então isso não é mais um canal, é muito tempo, isso é uma comunidade. E eu quero convidar você para ser parte do que Jesus está fazendo, para viver o melhor de Deus para a sua vida. Então me ajuda a fazer com que esse vídeo vá mais longe. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante. Comenta, compartilha, e isso manda para os amigos, manda nos grupos da família, coloca no seu perfil lá do Instagram e faz com que todo mundo veja aquilo que está abençoando você. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda às 7 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui, uma palavra de esperança, de fé, sabe, que vai colocar você para cima, sangue nos teus olhos, paixão por Jesus. E quinta-feira nós temos uma mentoria de vida, direção, maturidade para sua fé, 7 horas da manhã. E no SBT, exatamente isso. Olha o que Deus está fazendo para o Brasil inteiro. 7h30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Então eu quero que você seja parte. Vamos viver isso junto. E por último, eu quero convidar você a ser parte da nossa associação evangelística. Deus tem feito coisas lindas. Nós acabamos de inaugurar uma escola lá no Paquistão. Você tem noção? Crianças que eram escravas das fábricas de tijolos agora estão estudando, sendo cuidadas. E o nome da escola é Preach. Preach significa pregar. Elas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. Entra no Instagram da nossa associação e você vai ver tudo o que Jesus está fazendo. E agora eu só tenho um convite para você. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de eu tomar água. Vocês cansaram? Não pode cansar não. Se tiver alguém velhinho perto de você, diga: não cansa não. Fala: é só o começo. Amém. Olha, Deus tem um plano com você. 10 pessoas pegaram, eu vou de novo. Deus tem um plano com você. Eu me sentiria mal de saber que Deus tem um plano com você e não tem um plano comigo. Acho que uma parte tóxica do meu relacionamento é que eu tenho ciúme. E eu não ia ficar muito feliz sabendo que Deus tem filhos preferidos. Agora, se Deus tem filhos preferidos, seria então uma perda de tempo
tentar viver o plano dele, sabendo que os preferidos já estão acontecendo e os excluídos ficaram para trás. Alguém comentou esses dias na rede social da minha esposa: de fato, Deus tem os seus preferidos. É que ninguém sabe por onde a gente passou. Ninguém sabe as dores que a gente viveu. Ninguém sabe das noites de choro. Ninguém sabe dos joelhos dobrados, dos jejuns intermináveis que não acabavam. Ninguém sabe dos montes de oração. Ninguém sabe. Mas aí que tá. Eu só quero que você entenda que Deus não tem filho preferido. E que Deus não... Você não é um acidente. Deus sabia desde o começo. Só tem uma questão. É que às vezes me parece que há um suspense de Deus. Sabe? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas às vezes me parece que Deus demora para chegar na vida de alguns. Parece que tem que dar tanto BO até ele chegar que a gente já não aguenta mais. E BO, e confusão, e treta, e parece que chegou para todo mundo e na nossa vez nada. Até o ponto que a gente começa a acreditar que já era, sabe? Já era, tarde demais para viver esse negócio de evangelho. Hoje um direct que me tocou na hora certa. Como Deus é bom. Uma senhora comentou para mim no meu direct e eu vi por um acaso. Ela dizia: eu sinto que me perdi no tempo e não dá mais para viver. Nada de Deus para minha vida. Interessante como Deus é tão pontual de chegar à mensagem certa no dia que a resposta nasceu no meu coração para isso. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39, diz o seguinte: e os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz. Vai, desce. Você não é o rei dos judeus, você não é o Messias, você não salvou todo mundo, você não curou leproso, curou cego, paralítico. Desce da cruz. Ei, desce. E Jesus está ouvindo isso calado. E aí, bom, eles estão dizendo: se você descer, a gente acredita em você. Quem vive o plano de Deus não precisa provar para ninguém que está no plano de Deus. Quem vive no plano de Deus não depende de aprovação de alguém e que alguém acredite. Quem vive o plano de Deus confia na direção de Deus e ponto. Então o que alguém diz não importa. O que alguém, sabe, a aprovação de alguém não muda o cenário do filme. Jesus está na cruz ouvindo tudo isso, sendo humilhado, zombado, envergonhado, chicoteado, machucado. Pediu água e deram vinagre. Humilharam aquele que curou leprosos, curou paralíticos, deu vida aos cegos, ressuscitou pessoas do mundo dos mortos. Lázaro estava morto 4 dias. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ele chegou e o fluxo de sangue cessou. Chamou ela de filha. A filha do Jairo morreu e ele ressuscitou. O cego Bartimeu não via e agora vê. Os 10 leprosos não eram acessíveis ao templo, não podiam porque eram impuros, e agora foram curados. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia andar. Jesus chegou e ele começou a andar. A mulher, sabe, a mulher do poço de Jacó, estava perdida e Jesus deu direção a ela. Ele curou, ele fez, multiplicou pão, peixe, fez tudo.
vivendo o plano de Deus. E agora, é esse homem que está na cruz. É esse homem que está todo manchado de sangue. É esse homem que está todo cortado de chicote. É esse homem, era o nosso Salvador. Eu não consigo falar disso sem me doer. Eu não consigo tentar imaginar isso sem saber que era inocente, completamente inocente, e agora está no meio de dois ladrões. Era um homem que foi trocado por um bandido. Soltaram Barrabás e colocaram ele. Isso era um símbolo, era um sinal. Provavelmente pessoas que foram curadas por ele estão no meio da multidão dizendo: solta Barrabás. Só aguenta isso quem está vivendo um plano maior. Só sobrevive a isso quem sabe que Deus está fazendo algo maior. Só resiste quem sabe que Deus está no controle. Só aguenta quem entendeu que nem sempre o plano de Deus nos leva para um mar de rosas, mas às vezes Ele nos leva para o meio de um deserto dolorido, mas porque o final será muito maior do que o começo. Só aguenta quem entendeu que Deus está no controle e ponto. É fácil? Não. Não é fácil. Dói demais, dói demais. Só que aí ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Alguém vai tirá-lo da cruz. Os 12 discípulos vão começar uma rebelião, vão se voltar contra os soldados romanos, vão gerar um motim de convencimento no meio da multidão que pediu para que Barrabás fosse solto. Mas a Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, um discípulo está negando, o outro está recebendo 30 moedas de prata. Até quem era para estar junto está longe. Você entende a loucura do negócio? E Jesus está na cruz. Só que eu quero que você lembre, toda vez que eu falar uma coisa dolorida, diga: mas Deus tem um plano. Então eu vou falar de novo, Ele está na cruz. Pedro está negando Ele. O chicote está cantando. Deram vinagre ao invés de água. A situação da sua vida saiu do controle. Parece que não acaba mais o processo. Tá doendo na pele. Tá dando vontade de desistir. E se Deus tem um plano, Ele vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Só que de repente ouve-se um grito na cruz, e o grito foi: está consumado. Lido, está consumado. Deus meu, por que me desamparastes? E de repente o sopro de vida saiu dele e ele desfaleceu. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra. Mortos ressuscitaram de seus sepulcros. Você sabia que tudo isso aconteceu no dia que Jesus morreu? Quando Ele morreu, houve um grande temor na terra. O céu escureceu, mortos se levantaram dos seus túmulos, e aqueles mestres da lei começaram a dizer entre si: Ele era de fato o Filho de Deus. Só que parecia tarde demais. Você está pegando. José de Arimateia comprou um túmulo, entregou o túmulo dele, na verdade, da família, para Jesus. E ele foi colocado dentro do sepulcro porque estava morto. Aparentemente não há mais o que fazer.
Vamos mudar o argumento. A gente vai dizer: ainda é apenas sexta-feira. Sábado, ele ainda estava no sepulcro. Diga: ainda é sábado. Se tiver alguém desavisado perto de você, fala assim: domingo acontece um lance maravilhoso. Não, fala pra pessoa. Às vezes a pessoa: nossa, o que acontece, será? Eu não assisti essa temporada do The Chosen ainda. Diga: no terceiro dia aconteceu algo extraordinário. No terceiro dia, você não vai celebrar Pokémon. Você vai pular da cadeira. Tudo acabou, não tem mais esperança. O Salvador morreu. Aparentemente acabou todas as esperanças. Não há mais movimentos para que Deus realize. Não há mais chance para que o milagre aconteça. Só que ao terceiro dia, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e aquele que estava morto ressuscitou. Eles falaram que era o fim, mas para nós era o começo. A morte não teve poder para parar. Aonde está a morte, os teus agrilhões? Você não conseguiu parar, não deu conta. Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Elindo, comenta aí: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se você for lá em Israel, depois que esse rolê todo passar de guerra, você vai no túmulo dele. Você vai entrar e tem uma placa no lado esquerdo, está escrito assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Então grave isso: sempre haverá mais uma chance. Sempre haverá mais um movimento. Se você está no plano de Deus, mesmo que você pensa que é o fim, se aquilo que Ele te prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda há mais uma chance, ainda há mais um movimento. Você não está velho demais, o tempo não passou de ainda demais para você. Se Ele liberou uma palavra, vai acontecer, em nome de Jesus. Olha, eu vou terminar. Eu achei estranho agora. Se Ele já ressuscitou, a mensagem já não precisa de mais argumento. Aí eu sei que você está pensando: nossa, mas Ele é o Filho de Deus, e eu? Porque aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Fala pro irmãozinho perto de você, fala: você foi adotado. Sabe aquilo que a gente fala pro irmão mais velho para provocar pro irmão mais novo? Você foi achado no lixo. Todo irmão mais velho já disse isso. Você foi achado no lixo, você foi adotado. Eu fui achado no lixo e eu fui adotado. Eu estava longe, eu estava sujo até o cabelo, eu não merecia Ele. Mas Ele me olhou, Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Ele morreu por mim quando eu ainda era um lixo, um pecador, sujo, imundo. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor da adoção, ele é diferente, porque ele é uma escolha, e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. E Ele não só me amou com amor profundo, Ele não foi só com palavras, Ele deu a vida para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele hoje. Ele escolheu me amar.
Eu não escolheria me amar, mas Ele escolheu me amar. Você não amaria você sabendo quem você é, mas Ele escolheu te amar. E tem um plano com você. Ele tem um plano com você. E você acha que talvez não tem mais expectativa, mas eu quero que você saiba, sempre haverá mais um movimento de Deus. Existe uma obra de arte chamada Checkmate. É uma obra de arte que está em um desses museus da Europa, aonde na figura existe o homem e o diabo jogando xadrez. Nessa obra de arte, um anjo está olhando de maneira triste, porque aparentemente o diabo havia vencido e já não havia mais nenhum movimento para que o homem pudesse vencer aquela batalha. Mas um determinado dia, um dos maiores enxadristas do mundo, contemplando a obra, ficou paralisado na frente, em crise. O curador do museu chegou para ele e disse: "O que foi que você está vendo?" Ele disse: "Olha, ainda tem um movimento para o homem no xadrez." Não, você não pegou. Ei, quem desenhou pensou que não havia mais nenhum movimento. Quem viu aquela tela durante muito tempo acreditou que não havia mais nenhuma chance para o homem, e por isso havia uma desistência clara no olhar do homem. Só que o enxadrista olhou e disse: ainda há mais um movimento. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa que não tem mais o que fazer. Deixa eu falar algo para você, para reacender a chama do teu coração, que acha que o tempo já passou demais para você e é tarde demais, não tem esperança, não tem mais chance. Ei, ainda há mais um movimento de Deus na sua história, e se Ele mover uma peça, Ele fará você vencer. Aleluia! Ainda há uma chance. A chance, eu me empolgo, desculpa. Acho que é que eu sei o que é uma segunda chance. Esse aí é meu Deus. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos. A primeira mensagem que eu preguei devia ter umas 30 pessoas me ouvindo. Não havia teologia profunda na minha mensagem. Era apenas um menino que tinha vivido uma segunda chance. As minhas primeiras mensagens eram tão simples. Ainda são, mas eram ainda mais. Eu via Jesus em tudo. Eu via Jesus nos detalhes. Eu via Jesus em tudo. Quando eu comecei a pregar, eu ouvia pessoas dizendo que eu tinha que ser menos emocionado, que eu não devia chorar tanto. As pessoas falavam que eu precisava ser mais maduro na fé. Eu era muito menino. Um dia alguém fez um vídeo lá no começo, dizendo que era para ter cuidado com essa fé infantil, de pedir pedir para tudo, tudo para Deus, porque tinha ouvido uma mensagem minha que eu havia dito que até para atravessar a rua eu orava pedindo direção. Mas era o meu começo. Mas o que as pessoas não sabem é que quem um dia perdeu toda a esperança e viveu uma segunda chance de Deus por causa do plano que Ele tinha, não consegue se acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar. Eu vou viver uma vida inteira pregando sobre Jesus.
E eu nunca vou me acostumar com essa mensagem. Eu nunca vou me acostumar com as mãos que se levantam. Eu nunca vou me acostumar com os milagres que vivo na minha casa. Eu nunca vou me acostumar. Quando alguém me encontra no aeroporto, quando alguém me encontra em qualquer lugar e diz: meu casamento foi restaurado, eu nunca vou achar normal. Porque eu creio no Deus das segundas chances. Eu creio num Deus que nunca perdeu o controle da nossa história. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo, sobre tempestades, sobre caos da nossa vida. Eu creio num Deus que não nos abandona. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente vai longe, vira com as costas para Ele, Ele não para de nos amar e não desiste da gente. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente fica todo bravinho, dizendo que Ele nos abandonou, mesmo assim Ele permanece nos amando e não desiste da gente. Eu creio num Deus que nunca perde o controle da nossa história. Eu creio num Deus que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, Ele está orquestrando todas as coisas, porque está nos preparando para algo poderoso, que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu creio nesse Deus que nunca perdeu o controle. Sabe? Quando eu pego esse caderninho aqui para escrever uma série, eu escrevo um monte de coisa que nunca falo aí aqui. Tá aqui, ó. Eu vou escrevendo. Ao longo dos dias que se passam, eu vou escrevendo no meu telefone. E no dia da gravação eu sempre paro e escrevo tanta coisa. Mas quando eu chego aqui, eu perco o controle. Eu vou te falar algo difícil de entender, mas é importante. Às vezes, o que a gente mais precisa é perder o controle de tudo, para que Deus possa assumir o controle total. Quando nós perdemos o controle, é aonde Deus entra com a excelência do seu poder e da sua glória, para fazer aquilo que estratégia humana não consegue, para fazer aquilo que sabedoria humana não dá conta, para ir além de qualquer diagnóstico, para contrariar qualquer expectativa de homem. É quando a gente perde o controle. Quando você perde o controle, Deus entra e assume a circunstância. E aquilo que você tentou sozinho a vida toda, no dia que você perder o controle, você vai descobrir que quando Deus coloca a mão, aonde havia guerra, a paz se instala. Aonde havia caos, a paz desce. Aonde havia dúvida, a certeza se manifesta. Aonde havia problemas insolúveis, o milagre chega. Porque mesmo você pensando que você perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve olhando para você. Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas a maior expectativa de Deus sobre nós é quando a gente diz: Deus, eu não quero mais controlar sozinho. Eu quero que o Senhor controle. Senhor, eu quero viver o teu plano para mim. Aí a gente perde o controle. Escrevi tanta coisa linda aqui. Olha que coisa, não falei nada disso. E não precisa. Porque é bom quando Ele assume controle. É muito melhor quando Ele assume o controle. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o teu plano é melhor do que o meu. Os teus sonhos são melhores do que os meus.
Ei, reconheça isso. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Jesus, os teus planos são melhores do que os meus. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso que vivendo uma vida toda te agradecendo não será o suficiente, porque nunca conseguiremos pagar o amor que o Senhor nos entregou. Jesus, no meio do caos da nossa história, assume o controle completo da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma chance. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. A gente chorou tanto. Nós aqui, nós outros, que a gente está até um pouco mais cansado agora. Mas eu acho que dá para nós melhorar esse negócio. Oi, lindo, tudo bem? É pra você se animar. Você tá vendo talvez essa mensagem na segunda-feira. Talvez você tá assim, ó céu, filho, começou a semana de novo. Glória a Jesus, meu lindo. E eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Então, vou te pedir um favor. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Curte, que isso ajuda o YouTube a mandar pra mais gente assiste, mais pessoas são impactadas pela palavra. Então curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, entendeu? Ativa o sininho toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. Então, já se inscreveu? Ativou o sininho? Então, vamos pro vídeo. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 21, diz o seguinte: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não vai acontecer. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Climão, não é? Imagina, irmão, do nada Pedro levou uma mijada épica na frente de todo mundo. Lá em casa, quando um dos filhos leva uma bronca, a gente já pegou o jeito. Todo mundo diz: nossa, levou uma mijadinha. Então, de vez em quando a gente sente um cheirinho lá em casa. Alguém levou. Só que, irmão, uma coisa é você levar uma, de um ser humano normal. Outra coisa é você levar do chefe, do boss. E a gente não está falando de qualquer chefe, a gente está falando do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, Jesus. Irmão, e Jesus não foi de leve, foi para trás de mim, Satanás. Imagina a cara do Pedro, irmão, assustadíssimo. Porque, na verdade, o Pedro é igual a gente, é uma pessoa emocionada. Fala o que não precisa na hora que não deve, quando viu já foi.
Não sei se você é assim, mas irmão, o ser humano é incrível. A gente pensa que está tudo em dia, as nossas emoções tá tudo certo, até que alguém corta a frente do nosso carro e a gente fica endemoniado, fala o que não deve, briga com os outros. Eu me lembro de quando eu era mais jovem. Nossa, que horrível falar isso. Mas quando eu era, não, eu sou ainda, né? Os procedimentos, a gente está aí. Mas irmão, eu me lembro de uma história de um irmão que estava indo para a igreja. Para onde ele estava indo? Igreja. Um anjo do Senhor. Aí ele estava indo com o carrinho dele e um irmão cortou a frente. E ele começou a perseguir aquela pessoa na rua. E buzinava e queria que o homem parasse, porque ele queria brigar com o homem. E o homem não parava. E o homem ia indo e ele buzinando atrás. Para, seu filho de uma Jezabel. Calma, irmão, não vou falar nada não. E aí, irmão, o homem entrou na igreja. E ele entrou atrás. E o homem também era crente, e ele também era. Aí ele foi no vidro e falou: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Rapaz, a vida da gente é uma loucura. Como pode a gente ser tão instável emocionalmente, o que nos leva muitas das vezes a pecar, a tomar decisões que nós não tomaríamos de maneira normal? O que nos leva às vezes a tratar os outros de uma forma que não é comum a nós? O que nos leva às vezes a adoecer tanto nas nossas emoções que mudam a nossa essência? Porque eu vou te falar, lindo, tem gente que não é que ela nasceu amarga, ela se tornou amarga. Não é que ela é irritada, ela se tornou. Ou às vezes até está tudo bem, mas quando ela vê, ela é uma versão que ela não gostaria. Pedro é essa pessoa. Pedro mostra desde o início, quando Jesus o encontrou, que ele não é um discípulo normal, ele é da pá virada. Ele é o que Paulo vai dizer. Lembra, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. É o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando vi, já fiz. E essa é a maior crise dos nossos dias. É o maior problema. É as nossas emoções. Porque são as nossas emoções que, quando desajustadas, destroem a nossa vida espiritual. É as nossas emoções que nos colocam um jugo de arrependimento constante, de remorso, que não deixa a gente mudar. Porque a gente quer mudar, mas quando viu já foi. E a gente é ser humano. No fim a gente vai ter que entender como reagir e como vencer isso. Porque ser humano é ser humano, irmão. Você pode ser bonitinho, felizinho, mas quando você acorda, provavelmente você não é tanto. Tem algumas coisas que desequilibram as nossas emoções. Eu quero que você saiba. Primeiro, o cansaço. Isso é uma das coisas que mais destroem as nossas emoções. Cansaço, fadiga. Quando a gente vê, a gente se torna outra pessoa. E não é que se torna outra pessoa, a gente é. Só que a gente consegue esconder isso. Por exemplo, eu sou brabo. Eu sou, irmão. Sou meio do malzinho às vezes. Eu tenho umas vontades de falar umas coisas, de brigar de vez em quando. Na internet, então, Jesus, que vontade que eu tenho de fazer uns vídeos react. Mas não posso. Mas tem vezes, irmão, que se a gente não cuidar, a gente solta. Eu tive uma experiência agora essa semana, como eu estava preparando essa mensagem, Deus deixou. Deus deixou. Deus não só deixou aqui, Deus armou. Deus falou assim: não pode fazer, que ele vai cair no golpe. Irmão, eu cheguei de uma viagem, tive que ir para outra viagem, aquela confusão da vida da gente de pegar voo de madrugada e sai e não dorme direito. Então, quando a gente não dorme direito, a gente já não é uma pessoa tão boa, né? A gente não é um pregador assim, nossa, que vontade de falar de Jesus que eu estou agora. Não, a gente é normal. E aí, irmão, eu estou no aeroporto 5 horas da manhã, depois de 3 horas voando. Cheguei para ficar numa sala quietinho, descansar um pouco a cabeça, tomar uma água e esperar o voo da conexão. E é uma sala que eu já fico muitas vezes. E eu sempre vou com o cartãozinho para aquela sala no telefone, porque eu não ando com o cartão, que eu perco. Então eu levo o telefone. E aí eu cheguei, irmão, naquela sala, 5 horas da manhã, depois de 3 horas de voo, cansado, oprimido, né? Ai, Jesus. E tinha fila. Tinha fila para entrar na sala. Aí, irmão, quem é brasileiro sabe, a gente já começa dentro da gente. Olha aí, ó. Por isso que o Brasil não vai para frente. E aí,
irmão, é o negócio de sair do programado. Pedro saiu do programado. Pedro está emocionado, ele está apaixonado por Jesus, ele está encandecido por aquilo. Então a única coisa que ele não quer é que Jesus vá embora, mas aquilo é o propósito dele. Ele não tem o que dizer, mas quando viu, disse. Porque disse, perdeu a oportunidade de ficar calado. Irmão, eu estou na fila, e aí eu começo a me irritar. Está uma parte da minha equipe comigo, e eles começam a ver que o meu corpo, meu semblante está mudando. Aí eu olho para a mulher assim, de revesgueio, assim. Falei, querida. Quando a gente usa a palavra querida, porque já não é mais querida. Querida, vai demorar muito porventura outrora, porque isso não deveria ser uma sala de descanso. E aí, irmão, a mulher olha para mim com um semblante de paz, que irrita quem está irritado, e diz, 2 minutinhos, moço. Oh... Olhei no relógio, não era 2, passou 4, passou 5. Só que a moça que estava fazendo o registro não era a que me respondeu, e a que estava registrando estava quietinha, de cabecinha baixa. Então quando eu cheguei, a moça que havia me respondido 2 minutos já estava com ódio alimentado sobre minha pessoa, porque havia chamado a atenção, talvez da incompetência daquele momento. Olha para mim e diz, esse seu cartão a gente não aceita. Só que aí, irmão, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, quando eu vi, já fiz, irmão. Aí eu olho pra ela e disse, minha linda, porque eu chamo de linda também quando eu estou bravo. Eu falo assim, me dê a maquininha aqui que eu vou passar pra mostrar pra você que dá pra passar, porque eu já passei centenas de vezes aqui. E nisso, irmão, que eu estou perdendo a linha, aumentando o tom de voz, ficando irritadinho, a moça do lado olha pra mim e diz, Dave? Segurar na mão de Deus. Ela falou, passei a madrugada toda assistindo você. Calma, irmão, só em Jesus tem poder. E eu... Irmão, sem perante Jesus, eu falei assim, meu Deus, pronto, perdi um ouvinte, desviei a família toda. Só que acho que ela não viu, sabe? Só que eu, mesmo assim, eu comecei a me justificar pra ela. Tá vendo que a gente tá cansado? Eu tô falando aqui a noite toda, você vê, a gente prega pros outros de madrugada, a gente nem sabe o que tá pregando. E aí, irmão, eu saí dali com um negócio no meu coração. Irmão, a gente precisa aprender rápido a colocar as nossas emoções em dia, para não passar vergonha, porque o pior não é só escandalizar alguém, o pior é quando você naquele dia faz o que não deveria fazer e que impacta a sua vida para sempre. Ela me perdoou, graças a Jesus. Ela pediu uma foto no final, então eu acho que não era para uma denúncia, era talvez só para... Mas eu vou te dizer, lindo, nós vivemos uma vida onde muitos de nós não somos mais quem nós éramos, porque perdemos a noção, porque deixamos escapar as coisas, cansamos. A vida, as tempestades vão dominando o nosso coração, vão mudando a nossa forma de falar, vão mudando a nossa forma de viver. E é por isso que as emoções precisam ser tratadas através da palavra de Jesus. O Pedro é o resumo do ser humano. Está andando com Jesus, está andando com Ele. Irmão, como que alguém que é discípulo do chefe, vê milagre sobrenatural e explode do jeito que ele explode? Como que alguém que anda com Jesus é dessa forma? E aí, lindo, isso das duas coisas me gera, primeiro, esperança. Se Jesus pega um doido como o Pedro para trabalhar, ele vai pegar nós também. Fala para um doidinho que está perto de você, tem uma esperança para você. Aleluia. E a segunda coisa, lindo, ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente precisa aprender urgente é como a gente resolve. E é por isso que eu precisei cavar algumas coisas na palavra para entender, sabe? Quando eu vejo Pedro, eu preciso, para entender o que melhora, caminhar até o final da história dele.
Então, lindo, eu vou começar do seguinte ponto: o que mais a gente carrega é o que nos domina. Ponto. Então veja, quanto mais vivo, quanto mais intenso é o seu relacionamento com Deus, melhor se tornam as suas emoções, mais equilibradas. Existem as exceções da vida, o cansaço é uma delas, as circunstâncias também fazem parte, mas uma vida com Deus tem o poder para anular as circunstâncias e roubar e tirar de nós o cansaço, a ter discernimento. Então, a caminhada do Pedro vai mostrando quem ele é, vai mostrando que ele é um ser humano comum, vai mostrando os desequilíbrios. Eu já preguei centenas de vezes sobre isso, mas uma das coisas que sempre passei desapercebido é sobre isso aqui, porque o que Jesus está falando é a missão da vida dele. Ele está dizendo, eu vim para isso. E o que Pedro está fazendo ele está fazendo uma média com os outros. Eu não sei exatamente o que ele está pensando, mas o que Jesus disse é que ele não está sendo ele está sendo usado pelo diabo. Irmão, o nosso cansaço, o nosso desequilíbrio dá lugar para uma voz que não é nossa. Olha o perigo. Então, se vivemos assim, tratamos os nossos filhos, vivemos os nossos casamentos, trabalhamos nas nossas empresas com uma voz que não é nossa. Olha o perigo. E são nessas decisões da vida que a gente perde muita coisa, destrói muita coisa. A gente faz o que não era para fazer, a gente explode de um jeito que não era para explodir. Só que aqui, lindo, se você observar na vida, teve gente que fez algumas coisas que não teve, que nunca mais como voltar atrás. Lindo, uma palavra lançada no vento, ela não volta, ela foi. Quantas vezes usamos palavras que feriu quem nós amávamos? Quantas coisas a gente fez porque nossas emoções não estavam estáveis, que feriram pessoas e afastaram de nós, amigos que perdemos, relacionamentos que se foram, e às vezes coisas na nossa vida que estão atrasadas há muito tempo, porque a gente foi precipitado em nossas emoções. Sempre para aqui. Olha para a Bíblia, homens que as emoções dominaram, tiveram histórias tristes. Davi foi dominado pelas emoções, não foi para a guerra, olhou Batseba no meio do pátio e perdeu um tempo precioso da vida, e ali começou a tomar decisões drásticas. Mandou Urias para o campo de batalha na frente. Emoção perdida. Sabe, Nabucodonosor era um homem importante, o mais importante da Babilônia, construiu uma cidade que se tornou uma das maravilhas do mundo. Deus mandou Daniel falar com ele, através do sonho que ele teve. Daniel o interpretou, e o sonho era: para de ser orgulhoso. E aí a Bíblia vai dizer que ele não ouve, as emoções o dominaram, a voz não é mais a dele. Ele está caminhando pelo palácio dizendo: isso tudo aqui é meu, fui eu que fiz, é para minha glória. E aí do céu ouviu-se uma voz: o reino passou de ti. Perdeu. Quantas vezes nossas emoções governam a gente, mas não voltam atrás. E aí, lindo, a pergunta de todo mundo é: como que eu domino isso? Lindo, essa é a minha batalha todos os dias. Essa é a batalha de todo mundo todos os dias. Não é uma batalha que você vence uma vez e acabou, não. Todos os dias essa batalha precisa ser vencida. E aí eu olho para Pedro e começo a criar esperança. Como que a história do Pedro termina? A história do Pedro, como que começa? Começa Jesus encontrando Pedro na praia. Mas a questão é como isso vai continuar, como isso segue. E bom, aí a Bíblia vai contar: o Pedro, ele negou Jesus no final. O Pedro, ele deu uma facada na orelha do servo do sumo sacerdote. E aí você vai perdendo a esperança de Pedro. Só que tem uma coisa que acontece em Pedro que muda tudo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo entra nele. Só um glória a Deus, eu vou dizer de novo. Tem uma coisa que acontece no Pedro que muda tudo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo entra nele. Então eu vou melhorar, lindo. Enquanto Jesus
caminha do nosso lado, enquanto Jesus é o alvo do nosso olhar, enquanto Ele está fora da circunstância, Ele só está longe dos meus olhares, ou até perto, mas não dentro, as minhas emoções sempre irão me dominar. Agora, quando Ele entra, algo novo me governa. Entenda, o Espírito Santo reside no Espírito, no nosso Espírito, e quando o nosso Espírito domina sobre a nossa alma, a glória de Deus é percebida nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, na maneira de tratar, e às vezes o arrependimento é muito mais rápido do que se fosse só o Espírito governando. Porque quando eu estava na frente daquela menina no aeroporto, não era só o meu espírito, ou a minha alma que estava querendo se arrepender, não, era meu espírito dizendo: toma vergonha na cara, rapaz, se controla, não importa que você está cansado, a mensagem que tu carrega é maior do que você é. E é isso, o Espírito nos constrange, nos faz dar a meia volta e voltar atrás e pedir perdão rápido. Se às vezes escapa, a gente precisa ter o Espírito Santo para nos ajudar a correr atrás e refazer a rota. O problema é, quem é dominado pelas emoções durante muito tempo, colhe decisões de longo prazo que não gostaria. E eu vou te falar, lindo, é terrível isso. A gente, e talvez você que está ouvindo essa mensagem, se encontra exausto emocionalmente. E a pessoa exausta emocionalmente é a mais difícil de pregar para ela, porque para ela nada mais faz sentido, nada mais dá esperança. Ela está tão cansada que ela não para mais para ouvir, porque já foi. Muitas palavras lançadas, muitas decisões tomadas, e essa é a maior preocupação do nosso tempo. A geração mais acelerada e a mais perdida da história. E aqui, lindo, quando a gente caminha na história do Pedro e entendemos que o Espírito Santo é o linear de tudo, eu começo a trazer uma esperança para mim, para nós, do que faz a gente ser diferente. E eu vou falar para você o que eu descobri. Quanto mais vida com Deus a gente tem, olha bem, quanto mais vida com Jesus a gente tem, menos, olha que loucura, vontade de pecar. Eu vou melhorar. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente está, menos tentado a gente é. E não é porque a tentação não existe, é porque os nossos olhos não estão focados naquilo. Então, para ser bem claro com você, se você deseja que as suas emoções ao longo do dia estejam controladas, comece o dia no lugar certo e da maneira certa. A maneira que você começa o dia diz muito sobre como ele será. Então, se eu puder dar um conselho bem simples para você, não comece andando, comece ajoelhado na presença do Senhor Jesus, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor ao longo do meu dia. As minhas decisões sem o Senhor são trágicas, mas quando dominados pelo teu Espírito Santo, são carregadas de sabedoria e de colheitas excelentes. Portanto, Jesus, eu não quero andar sozinho hoje. Vai comigo por onde eu for, em nome de Jesus. Amém. E aí, lindo, a gente começa a ser livrado de algumas coisas. A Bíblia vai dizer: porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. O que é isso? Toda tentação que vem, Deus já mostrou o caminho. A que a gente às vezes está cansado, lembra? Emocionalmente, os olhos não enxergam nada e a gente não consegue ver. Então, lindo, a guerra contra a nossa carne, a guerra contra essas emoções que dominam e faz a gente perder a bênção, ela é vencida sempre na presença de Jesus. Quando o Espírito Santo entra, quando Ele carrega a gente no colo, e isso muda tudo. Então, lindo, para você que está com a alminha cansada, bebê, tem uma notícia boa para você. Obrigado, amor, só você veio no aleluia. Puxa vida, vou dizer de novo: tenho uma notícia boa para você. Estão esperando a notícia? Escute bem. Por mais que a vida seja estranha aos nossos olhos, porque tudo é novo, nunca
é igual, um dia é diferente do outro, algumas coisas são para sempre da mesma forma. Jesus nunca mudou, a sua palavra nunca vai mudar. Então eu tenho um conselho para você. E a notícia, na verdade, é o conselho. Palavra, o manual. Então eu vou ler só um texto para você, e você me diz como se sente no final. Isaías capítulo 43, verso 3. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, e através dos rios eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e te resgatei. Lindo, você não precisa ficar cansado, você não precisa se sentir ausente de cuidado. Ele está com você. Se passares pelo fogo, Ele estará contigo. Se passares pela água, elas não te submergirão. Ou seja, temos uma razão para descansar. Nós não precisamos ficar aflitos. Nós só cansamos porque pensamos que estamos sozinhos e que governamos a história do nosso jeito. Não, bebê, não precisa. Se você quiser, existe um Deus do céu que governa todas as coisas, que caminha com você por onde você for. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do mar, não importa nada. Ele está sobre o governo de todas as coisas. Portanto, descansa tua alma. Isso é saúde. Lindo, eu estou falando para você agora, cansado, às vezes oprimido, sobrecarregado. Lembra da palavra: deixe que venham até mim, que eu vos aliviarei. Isso é renovo para a alma. É Salmo 23. Deixa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. A sombra, ei, lembra, o teu cajado e a tua vara me consolam. Lindo, não precisa mais desesperar. E isso começa a mudar a gente de dentro para fora. Vou falar para você, lindo, eu estou ficando melhor nesse negócio das emoções. Estou ficando melhor desse negócio. E não é fácil. Irmão, vou dar um conselho e vamos terminar. Porque o fim não é o que você ouve, é o que você faz a partir daquilo que ouve. A vida vai continuar igual. Os barbeiros vão continuar dirigindo, os aviões vão continuar atrasando, os boletos vão continuar chegando. Sangue de Jesus tem poder. A vida vai continuar no seu curso. Mas se algo novo dominar o teu coração e se sobrepor sobre as suas emoções, você vai ser diferente. Eu quero dar para você um exemplo muito simples. E eu confesso para você que isso para mim é incrível. Na nossa cidade, em Joinville, tem uma mulher. Ela está famosa, ela vende pipoca. Ela é um fenômeno. E ela tem uma idade dos seus 40, 50 anos talvez. E eu fiquei vendo uns vídeos dela, uma mulher simples, super simples. Aí ela mostra no domingo o que ela vai comer. E ela mostra, olha o repolhinho que eu vou fazer aqui, aí o frango. E você fala assim, nossa, que delícia. Aí ela fez um vídeo essa semana escondendo R$20 no lugar da cidade lá. Escondendo. Ela fala assim, quem chegar primeiro vai pegar o dinheirinho que eu escondi aqui. E ela está ficando famosa. Mas o que é incrível é que eu conheço essa mulher há muito tempo. E eu lembro dela de quando ela não tinha fama ali. Ela só vendia pipoca. Mas sabe qual que é o mais gostoso? É porque ela sempre foi daquele jeitinho, feliz, sorridente, vendendo pipoca numa esquina da cidade de Joinville. Feliz, simples de tudo, feliz. Mas o que me impressiona é que é constante isso, sabe?
O tempo passou e ela não deixou que o brilho fosse roubado dela. Pelo contrário, o fato de ter perseverado hoje fez ela ter frutos muito maiores. Então o que eu quero que você entenda é: hoje eu tenho 30 anos. Eu brinco com os meus filhos. Eu ainda tenho um bom senso de humor, por mais que sou esquentadinho. Mas o que eu quero é longevidade. Longevidade da maneira de ser. Eu vou ser mais claro, eu não quero azedar. Eu não quero ser outra pessoa. Eu ainda quero ser o velhinho com cara de bobinho às vezes, chorão. Eu ainda quero chorar. Eu ainda quero ser do mesmo jeitinho com meus filhos. Eu ainda quero chamar minha esposa do jeitinho que eu chamo hoje. Eu ainda quero ser esse homem. A questão é o quanto antes entender que o que vai determinar o meu futuro são emoções saudáveis. Eu preciso deixar o Espírito Santo dominar ainda mais o meu coração. Então, lindo, é a decisão que eu tomo que vai fazer isso acontecer. A questão é, se você está ruim agora, vou te dar uma boa notícia, ou uma ruim. Se você continuar, você vai ficar pior. Mais doido, mais estressado, mais bravo. Porque, irmão, se Jesus não entrar, a gente vai encardindo de um jeito que é apavorante. Você já pegou gente ruim na vida, que a pessoa é pesada? Irmão, isso é você amanhã se não deixar Jesus entrar. Olha que coisa ruim. Irmão, eu não quero ser esse velhinho que briga com todo mundo, não. Eu quero melhorar. Jesus me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Você está entendendo? E isso é longevidade. Então, por isso que a palavra é saúde em todas as áreas da nossa vida. Ela é vitamina para a nossa alma. Comece a mudar a forma de viver, que você vai ter colheitas incríveis. Então, rapidamente, primeiro, se você não deixou Jesus entrar, deixa logo. Se você ainda não deixou Jesus entrar no teu coraçãozinho, deixa logo, rápido, rápido. Mesmo que depois que Jesus entrar, você ainda vai continuar fazendo umas bandidagens. Mas se ele entrar, você vai conseguir se arrepender. 2 amém. Eu vou dizer de novo: ele é o único que faz o ser humano se arrepender de verdade. É a função do Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deixa ele entrar logo. Pronto. Agora vem a fase difícil. Deixa ele começar uma faxina dentro de você. E isso é maravilhoso, mas vai te custar muita coisa. Você vai ter que dobrar o orgulho que você tem. Se você quer que as suas emoções estejam em ordem, você vai ter que começar a fazer coisas que você não gosta, como, por exemplo, pedir perdão. É só nós, irmão, tá vendo? E tudo isso é bolo, é receita. Você vai ter que começar a pedir perdão e liberar perdão. E aí a última coisa, e essa é a melhor, entender que você nunca vai ser bom o suficiente. Que quanto menos você esperar, você vai estar na fila do aeroporto dando piti. Mas aí Jesus vai te chamar e vai dizer: não é esse que eu quero. Tira esse do campo e chama o que eu escolhi para fora. Vem. O Pedrão, irmão, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Poxa, Senhor, tem que pegar mais leve comigo. O Senhor não estava repreendendo ele, estava repreendendo a voz que o estava governando. Irmão, o Senhor Jesus ama você do jeitinho que você é, bravo, teimoso, irritante, mal-humorado às vezes. Mas a boa nova é que Ele quer mudar você de dentro para fora. Quer curar as suas emoções, quer trazer leveza para a sua vida, quer trazer paz para o teu caminhar. E isso é o Evangelho como um todo. E é difícil porque às vezes não acreditamos que Ele tem poder para isso também. Então, faça um experimento. Amanhã ou hoje, antes de sair de casa, lembra? Muita gente assiste isso aqui de manhã. Dobra o teu joelho. Fala: Jesus, hoje não vai ser eu que vou governar. Hoje não vai ser, Jesus, as minhas emoções. Jesus, eu quero ser diferente.
Meu bom dia vai ser diferente, o meu boa tarde vai ser diferente, o meu abraço vai ser diferente. Jesus, eu quero que esse peso que a minha alma carrega saia agora. Eu quero melhorar no nome de Jesus, Senhor. Eu não quero ser essa pessoa. Jesus, eu quero ser leve, eu quero ter colheitas sobrenaturais. Jesus, eu quero ser parecido contigo, em nome de Jesus. Vai na frente, em nome de Jesus, amém. Irmão, você vai ser insuportavelmente legal. Você vai ser a luz que a tua empresa precisa. Você vai ser a luz que a sua família necessita agora. E é isso que acontece quando ele entra. Começamos na emoção, mas a vida na verdade sempre termina e começa no Espírito. Faça isso, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou tentando. Até que Ele venha. Estou tentando. Jesus, quero ser melhor. Quero parar de dar piti. Quero ser menos sistemático. Jesus, eu quero ser menos chato. Quero ser mais leve. Quero ter menos dor de cabeça. Quero viver mais até, Jesus. Sem ruga. Jesus, coloca as nossas emoções em ordem. Tu és um Deus que cuida de tudo, de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Quando a nossa alma se abate, Tu és a resposta que precisamos. Jesus, quando tudo está perdido, Tu és o Deus que nos encontra. Tu és o Deus que nos faz caminhar por cima das águas, por cima das tempestades da vida, Jesus. Senhor, não nos deixa perdermos a essência. Não nos deixa ser quem nós não somos. Não nos deixa, Jesus, não ser parecidos contigo. É isso que a gente quer. A gente quer ser parecido contigo, Jesus. Quer ser mais calmo, quer ser mais leve, quer andar sobre essa terra com, Jesus, com leveza. Porque no fim, Jesus, vamos tudo para o mesmo lugar. Mas o destino perene é a eternidade contigo. Mas essa breve passagem na terra, Senhor, não deixa a gente perder a paz. Não nos deixa, Senhor Jesus, ficar perdidos. Não nos deixa, Senhor Jesus, tomar decisões erradas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.